Oremos para que a gente possa receber a palavra de Deus hoje. Senhor Deus e Pai, querido Senhor da glória, maravilhoso, venha falar conosco e com aqueles que vão estar assistindo este culto, este estudo, este seminário. Que o Teu nome, Jesus, seja glorificado e essas pessoas sejam edificadas. A vontade do Senhor seja feita na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, nós estamos aqui com o nosso estudo bíblico, e hoje vamos estudar aí a lição de número 2. Já estudamos a lição de número 1, A Bíblia é a palavra de Deus. Hoje vamos estudar a lição de número 2, que é como usar a Bíblia. Então vamos lá para a nossa lição. Lição de número 2, como usar a Bíblia. Você sabe como usar a Bíblia? Eis a questão, né? Talvez você tenha alguma Bíblia em casa, mas não sabe como usar. Então hoje nós vamos te orientar como usar a Bíblia. De uma maneira bem simples, fácil, que você possa estar usando, manuseando e utilizando todos os dias. A Bíblia ela é uma coleção de livros agrupados por assuntos. Para facilitar a sua consulta, ela é dividida em capítulos, versículos e parágrafos, A Bíblia que nós temos aqui, essa que está nas minhas mãos, Você vai encontrar nesta ou na sua Bíblia a divisão dela em capítulos, versículos ou parágrafos. A melhor divisão que tem é a divisão por parágrafos. Porém, quando criaram os capítulos e versículos, porque isso não está no original, O original não, nos manuscritos, os manuscritos da Bíblia não tem divisões, capítulos, versículos. Ela foi escrita de forma de parágrafos, no formato de parágrafos. Então, nós veremos aqui os assuntos, como é que a Bíblia está dividida em capítulos e versículos. A primeira grande divisão da Bíblia está em Velho Testamento e Novo Testamento. Se você pegar a sua Bíblia aí agora, você vai abrir ela no Evangelho de Malaquias e Mateus, entre o Evangelho de Malaquias e Mateus. Tá aí. Nessa Bíblia que eu tenho aqui, a divisão acontece aqui, Tá vendo aí? Então aqui, aqui Novo Testamento e aqui Antigo Testamento. Na verdade, isso não é uma divisão, É uma separação do Velho e do Novo para distinguir. Porém, a Bíblia é uma só, é um livro só. E nós temos aí o Velho Testamento, a Velha Aliança, e o Novo Testamento, a Nova Aliança. O Velho Testamento, ele contém 39 livros, que começa com Gênesis e termina com Malaquias. E o Novo Testamento, 27 livros, de Mateus a Apocalipse. Veja só, a Bíblia de edições católicas, elas têm mais livros, são 77. Porque, na verdade, eles adotaram livros que não são inspirados, que não foram aceitos nem pelos rabinos, que primeiro reuniu o cânon do Antigo Testamento, os 70 rabinos, sob a liderança do mestre Jacó. Então, nem sobre os rabinos e nem sobre a igreja primitiva. Os acréscimos que tem na Bíblia de edições católicas foi incluído pela própria igreja, sem a comprovação de que são livros inspirados, de que são livros harmônicos, que têm harmonia com todos os outros livros da Bíblia. Por isso é que nós, evangélicos, não adotamos esses 7 apócrifos. Nós não adotamos esses livros apócrifos, Os capítulos, eles são identificados pelos números maiores e estão no início dos textos, e os versículos pelos números menores. Eu vou, por exemplo, aqui abrir a minha Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3 e versículo 16. Você pode notar, logo aqui,
no início do capítulo, que o número ele é maior e os demais números são menores. Então, o número maior é chamado de capítulo e o número menor, versículos. Isso você tem na sua Bíblia, você pode... isso facilita você identificar, procurar, achar os capítulos e os versículos da Bíblia, né? Logo na primeira página da Bíblia, da sua Bíblia, lá tem um índice, eu acredito que na sua tem um índice, e o índice é para facilitar você encontrar os livros da Bíblia, porque quando for lido, né, isso facilita, o índice facilita você achar os livros da Bíblia. Nessa minha Bíblia aqui, deixa eu ver, tá aqui o índice, olha aí, nessa aqui ela está dividida assim, o índice, ó. O do Antigo Testamento, tá vendo aí o índice? Justamente aqui, ó. Olha aí o índice. Esse índice é para facilitar você encontrar. Esse é o índice do Antigo Testamento. Isso aqui é para facilitar você encontrar os livros do Antigo Testamento, né? Aí tem as páginas na frente do nome de cada livro. Então, por exemplo, se eu quiser encontrar Gênesis, eu vou para a página 3, né? Lá na página 3 eu encontro Gênesis. Se eu quiser Malaquias, eu vou lá para a página 1071 dessa Bíblia. E nós temos aí o índice do Novo Testamento, que também é no mesmo formato, né? O índice do Novo Testamento, que é no mesmo formato. No início, primeiro tem um nome, depois tem a página. Por exemplo, se eu quiser encontrar o livro de Mateus, eu vou lá para a página 1133 nessa Bíblia. Na sua, talvez o número pode ser diferente, porque essa aqui tem outras páginas a mais, né? É Bíblia de estudo, Bíblia de obreiro. Por exemplo, se eu quiser encontrar Apocalipse, eu vou lá para a página 1514. E as páginas, elas estão aí ou em cima, né? Você encontra as páginas de cada livro, por exemplo, você pode encontrar ou em cima, ou no canto, né? Ou embaixo, no rodapé, as páginas. Isso é para facilitar você encontrar. Então, os capítulos e versículos é só para facilitar você encontrar. É bem verdade que esses capítulos e versículos podem não estar na ordem do assunto ou do parágrafo. Ou seja, tem assuntos que ele deveria começar no capítulo a mais na frente, ele começa um pouco atrás. Então, na ordem do assunto, do parágrafo, muitas vezes não está correto. Tem alguns textos na Bíblia que você percebe que o capítulo está fora do lugar. Isso aí, mais para frente, você pode estudar, fazer um curso que você vai descobrir isso aí, né? Um curso bíblico de teologia, o básico em teologia, aí você vai aprender isso aí com mais detalhe. Porém, aqui nós estamos dando um estudo a nível de discipulado, então a gente não vai entrar nesses detalhes. Mostrar que tem capítulos que não estão na ordem correta, né? Versículos que não estão na ordem correta. Então isso aí você vai aprender mais na frente quando você entrar num curso teológico básico. Por enquanto, você precisa aprender que é isso aí. A Bíblia ela é dividida em capítulos e versículos. Os capítulos são os números maiores e os versículos são os menores. Você encontra também na Bíblia referências. Referências. O que é referência? A referência é a indicação do livro, do capítulo e versículo e outras informações necessárias para estudar a Bíblia. Eu vou dar um exemplo aqui. Aqui nós temos, ó, isso aqui é uma referência, ó, MT 5:2.7. Isso aqui é uma referência. O que significa MT? MT é a abreviatura do livro de Mateus, certo? Tem Bíblias que elas têm as referências ou do lado, na lateral, por exemplo. Aqui, essa Bíblia. As referências estão na lateral. Aqui, ó. Algumas têm a referência embaixo, certo? Essas referências é para ajudar você a estudar aquele assunto. Quando tem algum assunto que tem uma referência assim, por exemplo, eu estou aqui, João capítulo 10. Eu vou dar um exemplo aqui. Versículo 9 dessa minha Bíblia aqui. Deixa eu ler o versículo 9. Diz assim: Jesus disse: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagem. Então, nessa minha Bíblia aqui, ó, João 10, verso 9, logo na palavra eu sou, tem um azinho, um ar. Esse A aponta para uma referência que tem aqui do lado, ó. E aí eu vou lá procurar onde é que tem esse A.
olha, deu em João, aí na referência do lado, ó, o A, ele aponta para uma referência desse versículo. Deu João, que está bem aqui do lado, João 14,6, que fala desse mesmo assunto. Isso é para ajudar você a estudar a Bíblia. Então, MT, como está aí na tela, MT é o nome do livro abreviado. 5 é o capítulo, Mateus 5 é o capítulo, né? E 7 é o número do versículo, certo? Então, na Bíblia você vai encontrar também as abreviaturas. O sistema usado pela Sociedade Bíblica do Brasil é o mais usado pela sua rapidez, né? Os livros são abreviados com 2 letras. A primeira letra da abreviatura é maiúscula. É como nós mostramos aqui na tela, ó. RM, ó. A primeira letra ela é maiúscula. R, M. M é de Romanos. Então, quando você encontra essa abreviatura RM, significa o livro ou carta de Romanos, né? Entre o capítulo e o versículo, usa-se 2 pontos. Nós temos um exemplo aqui, ó. Capítulo e versículo. Pode ser 2 pontos ou 1 ponto. Se você for escrever, for fazer um esboço, você tem que aprender isso aqui. Você for fazer uma anotação da Bíblia. Ó, Romanos, vamos supor, Evangelho de João. João, capítulo 10, verso 9. Então, o capítulo tem que ser, né? João 10, 2 ponto, verso 9. Ou então, João 10, ponto, verso 9. Entendeu? Os versículos, eles são separados por vírgulas. Por exemplo, eu tenho aqui Romanos 5, capítulo 5, versos 7 e 8. Repare bem aqui, ó. O capítulo e o primeiro versículo é separado por 2 pontos. 2 pontos, né? 2 pontos. Agora, a partir desse versículo em seguinte, todos os outros que você for anotar, ele tem que ser separado por vírgulas. Vírgulas. Tá certo? Vírgula. Usa-se o hífen para indicar o prosseguimento do texto. Para você não ficar repetindo isso aqui, ó. Romanos capítulo 5, verso 7, vírgula, verso 8, vírgula, verso 9, vírgula, verso 10, vírgula, verso 11, até o 17, por exemplo, né? Você não usa isso, você usa o hífen, como está aqui, ó, bem nesse texto aqui embaixo. Aí você usa o hífen do versículo que você vai iniciar a leitura até o versículo que você vai terminar a leitura. Então, nesse caso, ficaria Romanos capítulo 5, versículo 7 ao versículo 15, certo? Então fica dessa maneira quando se usa o hífen. Os títulos dos capítulos. Outra coisa que você vai encontrar na Bíblia. Eles são preparados, esses títulos são preparados pelos editores e nem sempre estão de acordo com o texto. Serve mais para identificar o assunto. Nós temos um exemplo, por exemplo, Lucas capítulo 10, está lá, a missão dos 70. Nós vamos abrir lá em Lucas capítulo 10. Olha aí, a missão dos 70. Está identificando o assunto que está tratando ali. Você encontra na sua Bíblia o título. Ó, na minha aqui tem o título, certo? Então isso é para identificar o assunto, mas nem sempre eles estão corretos. Se você for fazer um curso básico de teologia, você vai perceber que há vários títulos que não estão corretos. Eu vou dar um exemplo aqui, só um para você entender. Quer ver? Deixa eu abrir aqui um título. Olha aqui. Lucas capítulo 16, versículo 19. Na minha Bíblia está, ó, esse título aqui. Ó. Na minha Bíblia está a parábola do rico e Lázaro. Só que isso aqui não é uma parábola. Então esse título não está correto. Certo? Isso aqui, essa parte desse assunto não é uma parábola. Jesus, ele começa o texto não fazendo comparação, porque parábola é uma comparação, é uma figura de linguagem. Jesus, ele começa dizendo, ora, havia um homem rico. Ele cita um fato que ocorreu, que era do conhecimento dos judeus. Só que ele, além de citar o fato, ele cita o que ocorreu na terra e o que ocorreu da morte desse rico e do pobre, do Lázaro.
o povo dali dos judeus só conhecia a história do homem rico e daquele Lázaro aqui na terra. Mas depois que morreram, Jesus conta o que aconteceu com os dois. Porque Jesus é Deus, ele sabia, ele sabe do que aconteceu com os dois. O rico morreu e foi para o inferno por ser avarento, por ser egoísta. E Lázaro, que era um homem sofredor, morreu e foi para o céu por ser temente a Deus, não é por ser pobre. E o rico não foi para o inferno porque era rico, mas simplesmente por ser um homem egoísta, né? Avarento, que só pensava em si. Então, os títulos, muitas das vezes, alguns títulos não condiz, não estão de acordo com o texto. Citei só um. Quando você fizer um curso teológico básico, médio, bacharel, você vai aprender isso com mais profundidade. As explicações nas margens. Olha aí. Uma letrinha, ela é encontrada ao lado de uma palavra e remete à margem onde vai ser encontrado um sinônimo para aquela palavra ou uma explicação que se julgue necessária. É o que eu acabei de falar aqui, que eu já mostrei a respeito das referências. Por exemplo, eu vou ler aqui Lucas 16, 13. Na minha Bíblia tem, ó. Vou ler aqui para você entender o que significa essas letrinhas que tem em cima de uma palavra. E ali, do lado, tem uma referência explicando o que ela significa. Veja aí. Lucas 16, 13 diz assim: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou há de se chegar a um e desprezar ao outro. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Na minha Bíblia tem um número 12. Ó, número 12. Na minha Bíblia tem um número 12. Essa palavra Mamon tá aqui, ó. Mamon. Na minha Bíblia, Lucas 16, 13. E em cima dela tem um número 12. Então você vem cá, assim, do lado ou embaixo na sua Bíblia e procura o que significa esse número 12, Mamon. Na minha Bíblia está dizendo que Mamon, número 12, significa ou riquezas. O que Jesus queria dizer é: não podeis servir a Deus e as riquezas. Então Mamon é o mesmo que riquezas. Então essa explicação que tem aqui é para ajudar a entender essa palavra. Certo? Assim você deve fazer na sua Bíblia, ao estudá-la. Indicações nas referências. O que são indicações nas referências? Olha, são informações necessárias para consultar a Bíblia. Por exemplo, na parte inicial do versículo, nós podemos Romanos capítulo 11, versículo 17, parte A. Está aí um azinho entre aspas. Parte A significa que eu estou me referindo àquela primeira parte do versículo. Parte B é a última parte do versículo. Certo? Como está aqui, ó, Romanos, capítulo 11, verso 17, parte B. Esse Bzinho aqui eu estou me referindo à parte final do versículo. Quando você encontra, por exemplo, Romanos capítulo 11, verso 17, SS, significa que os versículos seguintes, eu estou me referindo a Romanos 17 e os versículos seguintes. QV, quando você encontra essa expressãozinha, QV, significa que estamos recomendamos para que veja a referência. Esse QV está orientando você a ver as referências daquele versículo que você está lendo. CF, confira, né? IE significa isto é. Muitas das vezes a gente encontra isso nas Bíblias e não sabe o que significa. Isto é. VD, vide ou veja. KP, com ponto, né? Capítulo. Pronto, isso são informações fáceis que lhe ajudam a manusear a Bíblia. Agora, nós temos aí siglas das versões em português. Logo no início da sua Bíblia, você vai encontrar lá a versão que ela é. A versão que ela foi escrita, né? Foi retirada de qual autor? De qual tradutor? Por exemplo, essa minha está assim:
Versão Almeida Revista e Corrigida. Edição 2009, logo no início. ARC, aí, significa Almeida Revista e Corrigida. Essa é a versão, certo? Da Bíblia, o tradutor foi Almeida que foi João Ferreira de Almeida, né? Tem do padre Figueiredo, e tem outras versões, Marto Soares, não é isso? Mas nós usamos mais a Almeida Figueiredo, Almeida Revista, João Ferreira de Almeida, nós usamos mais essa, né? E quando você encontra essa sigla, ARC significa Almeida, Revista e Corrigida. ARA, Almeida, Revista e Atualizada, certo? Almeida, Revista e Atualizada. TB, ou VB, ou EB, significa Tradução Brasileira. Tradução Brasileira. LXX, essa aqui é a versão dos 70, né? Quando foi traduzido para a língua, né? O Antigo Testamento, quando foi traduzido para a língua grega, para o grego, né? Então a versão dos 70, houve uma reunião de 70 rabinos que reuniram e traduziram essa versão do hebraico para a versão para a língua grega. Então essa versão LXX é a versão dos 70. Tem a Jerus, que é a Bíblia de Jerusalém, das edições paulinas. Tem a FIG, que é Antônio Ferreira de Figueiredo, né? Tem outras siglas, por exemplo, SBB, que é da Sociedade Bíblica do Brasil, é uma, né? Sociedade Bíblica do Brasil. Tem a IBB, Imprensa Bíblica Brasileira. Tem outras siglas como AC, Significantes de Cristo, DC, AD ou DC, é Antes de Cristo ou Anno Domini, Ano do Senhor, né? O Anno Domini é depois de Cristo. Isso. GR, muitas das vezes você vai ver expressões usando só a sigla GR, que é grego, e HEB, hebraico, aramaico. Por que tem aqui essas siglas aqui? Porque o Antigo Testamento ele foi escrito no hebraico. Ele tem alguns capítulos, algumas partes que são no aramaico. O Antigo Testamento. Já o Novo Testamento foi todo escrito no grego, na língua grega, certo? Por isso que essas referências estão aqui. Amém? Deu aí para aprender um pouquinho a respeito de como usar a Bíblia? Pronto, então essa foi a lição de número 2. Você agora passe a usar a sua Bíblia em casa, não deixe de usar não, viu? Logo na próxima lição, nós vamos falar a respeito das divisões dos livros da Bíblia, que é a lição de número 3. Então você que tem a sua Bíblia e agora, pegue a sua Bíblia e aprenda a usar. Use ela todos os dias. A Bíblia foi escrita para você usá-la no seu dia a dia. Use a Bíblia todos os dias. Use ela lendo, meditando, orando. Use ela para estudar. Use a Bíblia para meditar, para, aprofundar no reino de Deus. Ela está às suas mãos. Se você não tem uma Bíblia, trate de procurar conseguir uma. As editoras estão aí vendendo Bíblias a todo custo, né? De todo valor, mais caras e mais baratas. Você pode procurar a do seu gosto, Bíblias de estudo, Bíblias de, né? Tem Bíblias de todo tipo hoje para você se aprofundar, né? Mas procure dessas editoras que são cristãs, que têm fundamento cristão, que têm estrutura cristã, que está fundamentado na Bíblia cristã, na palavra de Deus, tá certo? Então, pega a sua Bíblia e comece a estudar a partir de hoje. E aprenda a usar ela aí conforme essas informações que você recebeu. E você que queira receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você não deixe isso para depois não. A Bíblia vai ser a bússola que vai te orientar nessa caminhada. Ela vai lhe ensinar a caminhar com Deus, lhe ensinar a caminhar com Cristo. Cristo é o maior exemplo, é o centro de toda a Bíblia. Se você passar a estudar ela, você vai conhecer Cristo.
tá certo? Então nós vamos orar neste momento, e você que querer receber Jesus, escreva para nós aí, para o nosso WhatsApp, que nós vamos mostrar aí na tela. Você quer receber Jesus, não quer? Quer entregar sua vida para Ele hoje? Se você quer tomar essa decisão, eu vou te apresentar aí o nosso WhatsApp, viu? Você pode escrever para a gente através desse WhatsApp que está aí na tela, ok? Mande uma mensagem dizendo que você aceita Jesus hoje como Senhor e Salvador de sua vida, e a gente vai estar orando por ti. Amém. Vamos orar encerrando e clamando a Deus por sua vida. Senhor Deus, eu não sei qual foi a pessoa que foi alcançada por essa palavra, por essa orientação. Mas uma coisa eu sei, que todos aqueles que são alcançados por ti são libertos, são transformados. Que aqueles que têm uma Bíblia agora, aprendeu como utilizá-la, vai usar em todo momento da sua vida. E o principal de tudo, guardá-la em seu coração, para não pecar contra ti. Senhor, que o Senhor possa abençoar cada um daqueles que estão recebendo a tua palavra neste dia. E as pessoas que estão recebendo Jesus, que o Senhor possa salvar agora, e o nome delas ser escritos no livro da vida. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos concede para transmitir a palavra do Senhor a todas essas pessoas. Amém. Deus abençoe você. Até o próximo, se Deus quiser. Até o próximo. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos 6, verso 4. Novidade de vida, novidade.